Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez chegando a vocês com o estudo agora da Escola Bíblica Dominical. Esse estudo serve tanto para a classe da boa idade, como a classe Eunice, como também a classe dos homens. E essas três festas vamos estudar a mesma revista que nós estaremos meditando essa dieta espiritual. Tá certo? A primeira lição é o alimento da oração. Então é muito importante que nós possamos procurar colocar em prática o que a Bíblia Sagrada ensina. O estudo da revista tem como objetivo, tem como propósito de nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus, bem como também a leitura diária, como nós fizemos durante toda a semana. Então, a primeira lição que nós estamos estudando é o alimento da oração. Então, é necessário compreender de que o crescimento, como diz na revista, é um processo natural do ser humano. Nós nascemos pequenos e começamos a alimentar e vamos assim nesse processo de crescimento. Da mesma forma, a vida cristã. A vida cristã também tem esse mesmo procedimento na nossa vida cristã. Nós aceitamos a Cristo, conhecemos pouco da palavra de Deus, mas a partir do momento que nós estudamos a Bíblia, a partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, nós vamos crescendo e nos aproximando de Deus, e com isso nós vamos tornando uma pessoa madura diante de Deus. Então, o autor da lição, ele chama a atenção de que, primeiro, o que é orar. Então, ele chama a atenção, primeiramente, o que é orar. O que é orar? Para que nós devemos orar? Então, nós devemos compreender o que é orar. E ele chama a dizer que orar é clamar a Deus. Então, ele chama a dizer de que orar é clamar a Deus. Então, é necessário compreender de que oração é clamar a Deus. Mas também é necessário compreender que oração é também eu conversar com Deus e de aprender, ouvir aquilo que Deus tem me falado. Nós podemos nos esquecer disso, que o nosso Deus nos fala através da oração. Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, que é texto básico da lição, ele diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Então, nosso Deus, ele ouve as nossas orações e ele vai responder. Agora, essa oração ele vai responder no seu propósito, no momento que ele achar propício e aquilo que é melhor. Na oração do Pai Nosso, termina assim: Senhor, que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, nós buscamos ao Senhor, não quer dizer que o Senhor vai responder às nossas orações no estalar de dedo. Não. Nós temos que saber esperar. Porque tem que saber esperar com a vontade de Deus. Então, orar é clamar. Orar é buscar a Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é ouvir a Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que orar é só falar com Deus. É só pedir e nada de escutar. Mas aí é que está o engano. Agora, quando e como nós oramos? Qual o momento que nós devemos estar orando? E como? Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não possamos estar pensando de que só na igreja que eu vou orar. Não. Diz o Salmo 55, verso 17, à tarde pela manhã, ao meio-dia, fazia as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, para orar primeiro não tem horário. Eu posso orar pela manhã,
à tarde, à noite, de madrugada, de manhã logo cedo, não tinha horário. Quando eu devo, no sentido de horário, eu devo orar. Não tem horário. E é necessário também compreender e como orar. Nós encontramos o livro de Daniel, que Daniel entrava no seu quarto para falar com o Senhor. O local onde nós devemos estar orando pode ser em qualquer lugar. Eu posso orar na minha casa, eu posso orar dentro do ônibus, eu posso orar dentro de uma sala de aula, eu posso orar a Deus, conversar com Deus em todo canto. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar, meu irmão. Não esqueça disso, que o meu Deus, o teu Deus, está presente em todo lugar, sem ocupar espaço. Então eu posso orar. Aí vem a terceira pergunta que o autor da lição ele faz: quem que deve orar? Quem deve orar? Deve orar aqueles que são servos de Deus vivo. Ou seja, todo aquele que tem a Ele como Senhor e Salvador, através de Jesus Cristo, escolhido por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por Deus através de Jesus Cristo, esse pode orar, conversar com o Senhor. Então a oração é para todos os homens, para as mulheres, para todas as pessoas. Então, não importa a faixa etária, não importa a idade, todos podem orar. Para os líderes, para os liderados, como o autor da lição, ele chama a atenção e nos chama a respeito. A Bíblia ensina que todo cristão verdadeiro foi escolhido por Deus para a salvação, para uma vida de santificação. Agora, como é que eu devo orar? Uma vida de santificação. Porque está na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 55, entre vós e eu estão as vossas iniquidades. O pecado não abandonado, confessado e não abandonado, ele impede o cristão de Deus de ouvir esse homem. Porque é a barreira. Mesmo que algumas pessoas não concordem com isso. Tá certo? Alguns não concordam. Mas nós precisamos compreender que eu tenho que procurar ter uma vida santificada. Por que eu devo orar? Eu devo orar para receber bênção? Por que Deus deseja que nós estejamos orando e falando com Ele? Primeiramente, nós precisamos compreender de que a oração demonstra a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A oração demonstra a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu vou buscar o socorro, eu vou buscar aquele que pode resolver os meus problemas. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu devo buscar a esse Deus, porque eu confio nesse Deus. Mas também é necessário compreender de que a oração é porque eu oro porque eu tenho uma dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo desse Deus maravilhoso. Eu expresso o relacionamento que eu tenho com esse Deus. Eu tenho comunhão com Ele. Então nós precisamos, meus amados irmãos, orar. Não é porque Deus não sabe o que nós estamos passando, não. O nosso Deus, Ele sabe das nossas necessidades. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vos orará assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a nossa oração não é para buscar bênção, é mais para dizer que o reino de Deus, ele é a realidade de nossas vidas. Então, nós precisamos cada dia buscar esse Deus maravilhoso. Nós precisamos compreender que a oração
é também uma ordem dada por Deus, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, e nós devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção em relação a isso. Oração, necessidade dessa dependência, dessa comunhão com esse Deus. Oração, um privilégio que Deus concedido por nós, a nós, de nós podermos chegar à sua presença. Então nós precisamos buscar esse Deus. Agora, precisamos aprender a orar. Aí o autor da lição, ele não devemos orar para aparecer. Às vezes tem pessoas nas igrejas que fazem uma oração bonita, que só falta derrubar o telhado da igreja. Não. Nós não devemos orar, tá certo? Para querer aparecer, mas nós estamos falando com o Senhor por causa do nosso relacionamento, porque é a nossa responsabilidade que nós temos de honrar o nome do nosso Deus, declarar o Senhor de nossas vidas, mas também nós devemos também compreender de que devemos orar por tudo. Hoje, infelizmente, as pessoas oram só por bênçãos. Esquece de orar agradecendo a Deus pelas maravilhas que o nosso Deus já fez na sua vida. Orar agradecendo pela salvação, pela proteção, pelo pão de cada dia que Deus nos tem concedido. Agora, meu irmão, para finalizar, é necessário orar com fé. É necessário orar com fé. Você tem procurado ter fé quando você tem orado? Você ora por orar. É necessário orar com fé, crendo que aquilo que você está pedindo, sendo da vontade de Deus, vai ser uma verdade, vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele só quer dar coisas boas para os seus discípulos, para os seus servos. Então nós precisamos orar com fé, crendo nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos fez, esse Deus que mandou o seu Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Você tem orado com fé? A oração é o primeiro alimento espiritual. Se o amado deseja crescer no seu relacionamento com Deus, ore. Se o amado quer cada dia mais tornar-se uma pessoa madura na fé cristã, ore. O irmão quer cada dia mais pregar a palavra de Deus, ore. Porque quem ora se consagra, quem ora se santifica, quem ora tem consciência que Deus quer para a sua vida. Por isso, meu irmão, procura se alimentar da palavra de Deus. Veja o estudo da revista. Medite no estudo da revista. Procure seguir todos os textos, todos os versículos que estão na lição da revista. Procura durante a semana meditar. E aprenda a cada dia a depender de Deus. Amém, amém.